eu queria saber o seguinte, não vamos para a Ucrânia, tá? Mas eu vou pegar o gancho, porque eu sei que você, agora já na segunda edição do seu livro da Guerra da Ucrânia, uma das pessoas que mais conhece a Ucrânia no hemisfério sul do planeta, você está muito antenado do que acontece lá, eu queria saber o seguinte, você acha que, por exemplo, israelenses, iranianos, eles aprenderam com os mega-ataques da Rússia a Kiev? Porque, por exemplo, as técnicas de saturamento, de saturação do Irã, elas estão bastante interessantes. Então, como é que você vê o comparativo ainda dos ataques iranianos, dos ataques russos? Como é que você analisa tudo isso? Não, certamente. Os ataques iranianos de resposta hoje, já estamos na quarta onda, eles obedeceram muito à lógica do que a Rússia faz em relação à Ucrânia. Primeiro é um ataque de drones para reconhecimento e sondagem das defesas aéreas e sobrecarga, com inclusive decoys, a utilização, portanto, de iscas, através justamente do emprego de vários enxames de drones das defesas aéreas com mísseis balísticos mais antigos, como principalmente o Fatah, 110, etc. E, posteriormente, na segunda e na terceira onda, começam os ataques já de saturação e de precisão para os centros de comando decisórios e para os alvos relacionados à infraestrutura crítica. As pessoas, volta e meia, na nossa comunidade de debate, falam, por que a Rússia não ataca a Ucrânia? Gente, todo dia eu relato e reporto um nível volumoso de ataques russos em pelo menos 10, 12 regiões da Ucrânia. 10, 12 regiões da Ucrânia, atingindo toda a infraestrutura militar, os centros de comando, etc. É porque ficou normal, é porque ficou banalizado. Ficou banalizado. Tanto que Zelensky pede constantemente fornecimento de defesa aérea. É o que ele mais solicita e requer em apoio militar. Porque os ataques se tornaram rotineiros. E os ataques também a centros de comando são constantes. Por exemplo, destruíram a sede do SBU em Sumi e tal, então não vou aderir em relação à Ucrânia para não fugir do ponto. Mas foi o que aconteceu em relação aos ataques iranianos, que atingiram o Ministério da Defesa israelense, atingiram o Ministério da Segurança israelense, atingiram o Centro de Pesquisa Nuclear, atingiram também o quartel-general das FDI, o Centro de Comunicações principal das FDI, em Tel Aviv. Então, assim, obedece a uma lógica justamente de ter várias salvas que gradualizam o nível do ataque e o nível da resposta, deixando pela terceira ou quarta salva a saturação e os ataques de precisão com os vetores de ataque mais valiosos, que são justamente, por exemplo, o sistema de míssil Kaibar, hipersônico, né, que é o mais utilizado, porque perder num ataque, ou desperdiçar no ataque um sistema desse, perde muito dinheiro, porque é caro, é custoso. Então, sem dúvida, tem sido verificado esse nível de proficiência. Também precisamos destacar que as FDIs mostram sua digital no ataque ucraniano contra as forças estratégicas russas, as bases de forças estratégicas, que foi muito similar. Que nós precisamos também aqui verificar e enaltecer a capacidade de infiltração do Mossad em campo. A capacidade do Mossad de recrutamento de campo de agentes de inteligência, colaboradores ativos e passivos dentro do Irã ou dentro mesmo do Líbano, é decisivo para que esses ataques sejam bem sucedidos. E isso mostra graves problemas em relação à contra-inteligência por parte do Irã. Tanto que o Ministério da Inteligência do Irã agora deteve, agora à noite, 2 caminhões cheios de drones que estavam se aproximando de bases iranianas, as quais seriam lançados e, consequentemente, fariam ataques de oportunidade. Muito similar igual que a Ucrânia fez, né, contra a Rússia no ataque de 1º de junho. Então, isso daí é muito característico de operações do Mossad dentro de uma doutrina, do manual do M6 e do SAS. Então, a capacidade de infiltração do Mossad, ela é um diferencial muito grande como serviço de inteligência. Precisamos aqui ser sinceros. E o Irã, ele tem 2 opções. Melhorar sua contra-inteligência com... aqui eu vou falar realisticamente. Eu não estou sendo valorativo de dizer se está certo ou errado. Eu estou falando do ponto de vista técnico, doutrinário e militar. Nesses casos, principalmente tendo em vista um cenário de guerra, para que amanhã não seja
rotulado como violador de direitos humanos. A contra-inteligência vai ter que promover expurgos, prisões e significativas investigações para detenção dos colaboradores ligados ao Mossad e que estão infiltrados dentro da IRGC, dentro da Guarda Revolucionária Islâmica iraniana. Porque o MINT, ou seja, a inteligência humana, ainda é um fator decisivo em conflitos armados. E até hoje eu falei, e o senhor comandante até parabenizou, se tornou crucial, tanto para a Rússia no âmbito da Ucrânia, quanto para o Irã, ter muitas operações policiais, operações de inteligência e de segurança para eliminação de infiltrados. Porque principalmente na cadeia de comando. E conter também os recrutadores de campo. Porque se você não contém os recrutadores de campo, continua havendo recrutamento, seja por dinheiro, seja por oportunidade de pessoas, né, cidadãos às vezes do próprio país, militares, insatisfeitos por alguma coisa. Então é fundamental entendermos que agora o Irã vai ter um trabalho muito mais difícil do que fazer ataques de resposta com mísseis balísticos. Começar uma operação de expurgo muito grande na sua estrutura de inteligência e na sua estrutura científica e na sua estrutura militar, que, vamos falar a verdade, está altamente infiltrada pelo Mossad. Tanto que o ex-líder do Hamas foi morto em Teherã. Isso seria impossível sem uma capacidade de infiltração e recrutamento muito significativo do Mossad. Lembrando que o Mossad, diferentemente das FDIs, que eu sou um crítico da decadência das FDIs, principalmente na guerra terrestre, o Mossad ainda é um serviço de inteligência notável. Grande parte da sua camada de comando de alto escalão e escalão intermediário são oficiais de grande experiência, acima de 40, 50 anos de idade, já bastante experientes em capacidade de filtração, de eliminação de células e ameaças, já desde das intifadas. Então é um serviço de inteligência extremamente capaz. Então o Irã vai ter ainda uma dificuldade muito grande de fazer os necessários expurgos, investigações para neutralizar esses agentes de campo que ainda continuam lá, vamos ser sinceros, continuam lá. Porque a morte dos cientistas nucleares iranianos é pior até do que a morte dos militares. Precisamos aqui destacar. E foram mortos nas suas residências. Isso é um trabalho de inteligência fantástico. É um trabalho de trabalho de campo, de inteligência de campo fantástico. As pessoas focam muito em ELINT, inteligência eletrônica, SIGINT, inteligência sigilosa de sinais. Inteligência de campo, o MINT é decisivo. Tanto que, só voltando aqui na Ucrânia, para o espectador entender, depois dos ataques da Ucrânia, as forças estratégicas, todo dia o FSB faz uma operação desmantelando células do SBU dentro da Rússia. Não tem jeito, tem que mobilizar o aparato policial mesmo, gente. Tem que mobilizar. Guerra não se faz só por sistemas de alta tecnologia, ou métodos convencionais. Os métodos assimétricos, e daí vem a contra-inteligência e a capacidade de operatividade do aparato de segurança se faz essencial. As pessoas não gostam de ouvir isso, porque a historiografia ocidental é condenatória. Mas se não fosse a NKVD durante a Segunda Guerra Mundial, o Exército Vermelho nunca teria derrotado os nazistas, por mais atrozes e arbítrios e injustiças que por vezes a NKVD tenha feito. Então a história é bem clara. Em guerra, infelizmente, ocorrem expurgos muitas vezes indesejados, arbitrários, mas faz necessário, porque senão todo o sistema organizacional vem a pique por causa de infiltração da força inimiga.